Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estudo este promovido pela Sociedade Espírita, Obreiros do Senhor de Curitiba, Paraná. Esse estudo ele entra ao vivo todas as sextas-feiras, às 19 horas. E sempre nós avisamos no início do nosso vídeo, para aquelas pessoas que assistem aí esporadicamente, se elas quiserem participar ao vivo, é só entrar lá na www.obreirodosenhor.org.br, a nossa página. Lá encontrarão todos os caminhos para a pessoa receber o link de como participar dos nossos estudos. Bem também como lá também terá acesso a todos os estudos da nossa casa. Temos estudos da Revista Espíritas, que é feito ao sábado à tarde, também ao vivo. Tem outros estudos também sobre o magnetismo, que tem uma gama de material aí para aquelas pessoas que realmente gostam de estudar a filosofia espírita. Hoje estamos no nosso estudo 41. Estamos na parte quarta. A parte quarta é das esperanças e consolações. Estamos dando continuidade do capítulo 2, que fala das penas e gozos futuro. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um subitem sobre as penas temporais, que está lá no capítulo 2, né? Como eu disse agora há pouco ali. Então Kardec faz uma pergunta, a 983. Não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será, então, exato dizer-se que, depois da morte, só há para a alma sofrimento morais? É bem verdade que a resposta, né? É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhes um sofrimento. Mas só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, costumar dizer que deixou de sofrer. Nem sempre exprime a realidade. Como espírito, está isento das dores físicas. Porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mal rico terá que pedir esmola e se verá abraços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso com todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência. Quando não, há consequências da vida atual. Logo que daqui houver de sair, compreendê-lo-eis. Aí ele cita as perguntas que tem sobre esse tema, né? O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que menos esforço emprega para melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nessa mesma vida, de efêmera felicidade. Mas certamente expiará na outra existência, tão material quanto aquela. Nove, 884. As vicissitudes da vida são sempre punições das faltas atuais? Pergunta interessante, né, gente? Olha aí, ó.
As vicissitudes da vida são sempre punição das faltas atuais? Não, já dissemos. São provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para a expiação das faltas cometidas em outras existências. Em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nessa existência, ser-lo-á necessariamente noutra. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Novecentos e 85. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? É a consequência de sua depuração. Porquanto, à medida que se vão depurando os espíritos, passa a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojados totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Aí o Kardec faz um comentário sobre essas questões, né? Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá os homens desconhecem as paixões más, que nos mundos inferiores os fazem inimigos um dos outros. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme. Vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causa do tormento da nossa existência terrestre. Na 986. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar algumas vezes no mesmo mundo? Sim, desde que não tenha logrado concluir sua missão. Pode ele próprio pedir-lhe seja dado completá-la em nova existência, mas então já não está sujeito a uma expiação. 987. Sucede ao homem que, não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Pois que nenhum passo dá para a perfeição. Tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionado, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Novecentos e 88. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmos, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas não têm que expiar a existência anterior? Alguém levantou a mão, quiser falar? Pode falar. Zé. Pode falar. Ali também atrasado, acho que foi na 986, né, que o espírito que evoluiu, né, pode voltar na mesma, né, nessa mesma terra, né? Só que não está sujeito à expiação, né? Só por querer acrescentar, né, até de repente uma dúvida aí com você, e não está sujeito à expiação, mas ele está sujeito a falhar na prova, né? Assim, na prova, sim, né?
Porque se ele veio é porque por alguma prova ou por alguma missão que ele quis escolher, né? Há alguns comentários, alguma literatura, já li sobre isso aí, que o espírito Bezerra de Menezes, né? Porque por isso que a gente, quando fala assim que o espírito, quando ele é errante, é porque ele ainda tem necessidade, é obrigado a reencarnar. Depois que ele saiu um grau de evolução, ele já não é mais errante, então ele pode não reencarnar mais nesse orbe e pode ir para um outro orbe, né? Que fala que é tudo uma questão de vibrações energéticas. Há até alguns comentários que eu já ouvi na literatura que o Bezerra de Menezes ele tinha alcançado esse grau que permitia que ele não ficasse na psicosfera terrena, um orbe terreno que pudesse ir para outros orbes. E aí ele escolheu ficar no orbe terreno talvez por simpatia, por gostar, ou por querer ajudar algum grupo de pessoas, para ele era a sua necessidade que tinha que ficar mais, e ele fica. Então ele pode escolher isso, né? E aí ele não precisa, às vezes, obrigatoriamente até reencarnar, mas ele pode até reencarnar, às vezes, para ficar junto, ajudar algum determinado grupo, sei lá, um grupo movimento espírita, científico, alguns cientistas, né? Ele acha que não cumpriu tudo aquela missão que ele tinha de terminar um certo projeto, que ele viu que alguma coisa estava errada, e ele quer reencarnar novamente, eu falo, poxa, ele pede, né? Deus permite que ele volte ao mundo terreno para continuar. Mas concordo com você, ele está sujeito a todas as tribulações do mundo terreno, né? Inclusive, como Jesus, por exemplo, quando ele veio na Terra, ele não tinha necessidade de reencarnar aqui, né? Ele veio porque ele tinha feito um compromisso de milênios de anos atrás, quando veio os exilados de Capelas, quando vieram para cá, que ele viria para ajudar a evolução desse povo, né? Ele escolheu para vir. Mas quando ele chegou aqui no mundo terreno, ele também estava, claro, dentro das limitações, né? Porque ele tinha toda uma elevação, mas ele sujeito, tanto é que ele tirou a vida dele, né? Quer dizer, ele está sujeito também a todas as coisas que acontecem no mundo terreno aqui, todas essas provas e todas essas, vamos dizer assim, asperezas, essa dureza, né? As consequências de muitas coisas que podem acontecer. Bem interessante isso, né? Eu acho que é nessa aqui, né? É nessa aqui. 988. Estão dando continuidade aqui. As pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmo, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa, que elas nada têm que espiar da existência anterior? Uma pergunta, né? Pô, será que essa pessoa que está tranquila está querendo... Aí o espírito responde, olha a resposta, ele responde com outra pergunta. Conheces muitas dessas pessoas? Engana-te se pensas que se há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebe que não lhe serviu para progredir. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na adolescência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles que haja desgraçado. Olha que resposta bem interessante, né, gente? (989) Pessoas há que, se bem não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que a cercam. Que consequências advirão disso? Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Espiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem felicitaram, valendo-lhes isso por uma exprobração.
Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Nove, 9. Pessoas há que, se bem não sejam positivamente má, tornem felizes pelos seus caracteres todos os que a cercam. Que consequência elas dirão disso? Eu acho que já respondi essa aqui, né? Que ficou duplicado aqui. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser felizes e por isso aspiram a nova existência e que possa expiar suas faltas. 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quanto à consciência, ou exprobra, ele mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Nove, 3. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes. Pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam muito tempo gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. 994. O homem perverso, que não reconheceu sua falta durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Sempre as reconhece, então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante o sofrimento porque passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram, e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalha os bons espíritos, também vós podeis trabalhar. Essa resposta é bem interessante, né? Porque aqui a gente tem que entender assim, olha a resposta que ele perguntou se o espírito perverso, uma pessoa que foi mal aqui na Terra, quando chega no mundo espiritual, ele reconhece depois da morte? Sempre reconhece, tudo bem. Então, mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi o de causa. Agora, olha a segunda parte. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espírito que se obstina em permanecer no mau caminho. Mesmo no mundo espiritual depois, ele reconhece que coisas foram erradas, sabe? Mas não se arrepende. E continua pensando a mesma coisa. Ó. Porém, cedo ou tarde reconhecerão errada a senda que tomaram. E o arrependimento virá para esclarecê-los. Trabalham os bons espíritos, também vocês poder trabalhar. Vai ser interessante porque, às vezes, nós temos, assim, a impressão, existe algumas vezes, as pessoas até pensam assim, se as pessoas fez tanto mal, ela vai direto para um umbral lá e tal, que não sei o que pagar. Não. Ela vai reconhecer que fez o mal, mas se ela não arrependeu, ela vai continuar lá, ó, e conhecer o mau caminho. Quer dizer, não é todos os espíritos que vai mudar, né? 995. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservam indiferentes à sua sorte? Há espíritos de coisa alguma útil se ocupam.
estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente, devendo em tudo haver progresso neles. O progresso se manifestará pela dor. Não desejo, ele faz um item A, o Kardec, né? Não deseja esse espírito abreviar seu sofrimento? Desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se conta de vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? E no mundo terreno a gente vê algumas pessoas assim, né? Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que hajam que agravam as suas situações, prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? Olha, aí entram os obsessores, hein? Assim procede o tardio arrependimento. Pode também acontecer que, depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. 997. Vence espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles fazem. Como explica que outros espíritos, que devéramos supor mais esclarecidos, revelam endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Olha, a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode, nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimentos produza neles. Você sabe que esse é um tema bem interessante e é uma das técnicas que a gente usa nos grupos de obsessão, no diálogo com as entidades espirituais, que às vezes chega essas entidades espirituais, que a gente está falando ali, é totalmente ligado ao mal, querendo fazer o mal, não quer mudar de jeito nenhum, continuar naquele mesmo ritmo. O que nós utilizamos como recurso? É buscar um sentimento de amor nele, né? Então a gente sempre busca, olha, mas você não sempre foi assim, você tinha uma pessoa da tua vida, um conhecido, quer dizer, você tem que fazer ele despertar para o amor, que ele fala aqui. É um clarão de arrependimento. Aí ele, quando ele vê aquilo lá que ele vê, ele lembra de um ser que ele amarra muito no mundo terreno, de uma mãe, de uma avó, de um tio, de um avô, da professora, acontece, ou de um mestre. Aí quando ele arrepende, que ele fica falando assim, aí dá esse clarão. Aí permite, às vezes, que nós conseguimos alcançá-lo e fazer ele retornar continuar o seu processo evolutivo, né? E aí o Kardec comenta sobre isso. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente, após a morte do corpo. Se viveu vida condenável é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna exatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas faltas, suas opiniões, em seus preconceitos, até que haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. É isso aí, né, gente? A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Interessante. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas que os espíritos se acham submetidos, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito.
Basta o arrependimento durante a vida para que a falta do Espírito se apague e ele ache graça diante de Deus? Olha que pergunta, hein? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar seu passado. O arrependimento é a primeira parte desse elo, né? Item A. Se diante disso um criminoso dissesse que cumprindo-lhe em todo caso expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, e é que daí lhe resultaria? Ó. Bom, eu cumpri minha pena, fiz tudo que tinha certinho aqui, coloquei aqui, mas eu não me arrependo, não. Continuo quando eu não fui lá, mas eu cumpri. Olha a resposta. Tornar-se a mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Então, aqui é um conceito bem interessante que as pessoas pensam, aqui no mundo terreno tem essa lei aí com os presídios, né? E acha que a pessoa paga, né? Expia teus erros sofrendo, né? Sofreu, passou por miséria, chegou aqui no mundo, veio numa vida terrena aqui, passou com uma dificuldade muito grande e tal, tudo. Ele acha que ele pagou. Mas olha a resposta disso aí. Se ele não se arrepender, ele vai tem que se arrepender, porque o sofrimento é consequência da teimosia de ele não mudar, né? Não se arrepender, né? Olha, mais penosa a sua expiação. Porque daí seria muito fácil isso, né? Na 1000. Já desde esta vida, podemos ir resgatando as nossas faltas? Ué. Eu vejo alguns comentários, às vezes, no Way Espírito, uma pessoa que conhecia. Ele falou, nessa vida eu não vou não, daí eu vou deixar para outra vida. Mas, olha a resposta. Sim, reparando-as. Mas não creias que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo esmolas, o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda do dedo mínimo, quando você esteja prestando um serviço, apaga mais falta do que o suplício da carne, suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Olha isso. A perda de um dedo mínimo quando esteja prestando serviço apaga mais falta que o suplício da carne, suportado durante anos com motivos exclusivamente pessoal. Aquilo que batia nas costas aí, com aqueles picotinhos lá e tal, né? Achando que estava pagando. Essa pergunta aqui, essa resposta aqui é fantástica, né? Dando continuidade na resposta ali. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nem o mérito apresenta, se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos interesses materiais. De que serve para a sua edificação que restitua depois da morte os bens mal adquiridos, quando se tornarem inúteis, e deles tirou todo proveito? De que lhe serve privar de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral ao dano que causou a outra? Várias perguntas, né, gente? De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? E vai continuando aqui. 1001. Eu acho interessante aquela resposta ali anterior ali, porque é uma questão ali que eu estudei muito isso, e às vezes a gente vê alguns equívocos, alguns enganos, até próprio movimento espírita, as pessoas às vezes que não se aprofundam, que uma vez até uma pessoa comentou comigo, ela falou para mim assim, puxa vida, essa vida deve estar pagando tudo o dinheiro que eu fiz pelas coisas, que elas passaram por muitas dificuldades, né, bastante coisas consequentes.
Eu respondi para assim, não, você não está pagando nada. Você está sofrendo as consequências da tua teimosia de mudar. Olha a resposta que está ali. Você só vai pagar as coisas do que você fez, os teus erros da vida passada, trabalhando no bem e ajudando os outros. E tem uma resposta anterior que ele fala, essa pessoa fica pensando nisso, achando que está pagando e tal, se ele não se arrepende, então mais cedo ou mais tarde ele tem que se arrepender. Quando ele se arrepende, ele fala, puxa vida, se eu estou passando por isso, porque alguma coisa eu tenho que aprender tudo isso, eu tenho que mudar. E para me resgatar todo esse mal, eu tenho que ter trabalho no bem, né? E aí ele era 1001 aqui, ó. Nenhum mérito haverá de assegurar, porque o cara pergunta porque quando as pessoas às vezes deixam esses testamentos aí para entidades de caridade e tal, hoje é muito comum acontecer isso, essas pessoas que têm bastante dinheiro, formam essas fundações e deixam aí, né? A pergunta é se não haverá mérito se assegurarmos que depois da nossa morte é um emprego útil aos bens que possuímos, né? Olha a resposta. Nenhum mérito não é o termo, isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá, é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem, sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício é o prazer de ver felizes que lhes devem a felicidade. Lá, porém, está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tira aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-se à prova da riqueza tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Houve Deus por bem conceder-lhe como compensação a ventura da generosidade de que já nesse mundo pode gozar. Então a gente vê isso aí bem claramente, assim, as pessoas doarem, até as doações para casa espírita, as pessoas, normalmente a gente doa o que sobra, né? Também as roupas estão velhas, sobrou as roupas velhas, sobrou um dinheirinho aqui que eu recebi a mais aqui, eu dou, né? É que nem ele fala, não que isso não seja meritório, não tenha mérito nisso. Mas eu acho que o maior valor mesmo de doação é você tirar de um prazer teu, de uma coisa tua, por exemplo, o tempo. Bom, eu tenho um sábado, tenho um dia à noite que eu poderia estar com a família, eu poderia estar fazendo outra coisa, eu vou dedicar ao estudo, vou dedicar a ensinar alguém, vou dedicar a fazer uma caridade, vou visitar uma pessoa, aí sim, né? Eu estou tirando aquele tempo que eu poderia ter utilizado, ou até aquele recurso que eu poderia, por exemplo, trocar um carro, por exemplo, lá só trocar um carro aqui, mas em vez de eu pegar um carro, vou pegar um carro mais inferior um pouquinho, mas essa sobra aqui eu vou ajudar outra pessoa. Aí sim tem mais mérito, né? Porque você está tirando daquilo que você... Agora, não, mas quando me sobrou. Essa caridade, né, tem que repensar bem sobre essas coisas, né? O que você deve, 1002, o que você deve fazer daquele que em artigo de morte reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? A resposta também é bem interessante. O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca. Faz a pergunta, né? Quer dizer, o arrependimento é o primeiro passo, né? Pode falar, parece que levantou a mão, quer falar? É necessária a reparação, né, Zé? Exatamente isso que ele coloca, e é bem claro, e essa reparação, que ele está falando assim, a reparação, às vezes, é através da caridade, fazendo o bem, né? Não, talvez não somente aquela pessoa, mas para outras pessoas, e por isso que muitas pessoas, às vezes, se dedicam
no próprio vida terrena aqui, a gente vê isso aí, são pessoas que passam despercebidas, às vezes, pelas mídias, mas se a gente prestar bem atenção, a gente vai perceber pessoas que vivem aí nas periferias, né, nas regiões mais pobres do mundo e do Brasil, dedicam a vida dele inteira ali ajudando outras pessoas. Aí a pessoa fala, poxa, mas o que essa pessoa está fazendo, né? Que abandonando de ter uma vida, né? Às vezes é pessoas estudadas, o que ela está fazendo? Ela está reparando, né? Essa é a reparação, né? Até uma vez eu vi um desses estudos sobre Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Aí quando perguntaram para a Irmã Dulce, acho que foi Madre Teresa de Calcutá, não lembro agora, não, porque ela ficava cuidando dos leprosos, né? Dava nas coisas assim. Aí uma pessoa falou, eu não faria isso nem por $1 milhão, né? O que ela fazia. E ela falou assim, eu também não, eu faço por amor. E às vezes a gente fica pensando assim, né? Poxa, mas como que o espírito vem uma reencarnação dessa inteira para fazer isso, né? Dedicar isso aí a noite de sono para ficar ajudando essas pessoas em sofrimentos, nessas regiões tão paupérrimas, né? Aí a gente está falando, o que ele está fazendo? Ele está pagando entre aspas, ele está resgatando aí os seus equipes, trabalhando no bem, que esse é o caminho. É um sofrimento. Você ficar fora da sociedade, enquanto as pessoas estão se divertindo, e a pessoa ali dedicando. Eu vi casos próximos da família, pessoa que dedicou, assim, grande parte da vida para cuidar de um pai doente em casa, né? Ficava ali, que aí às vezes saía festas de fim de ano, onde estava a família reunida, a pessoa não poderia ir, quando ia um, tinha que ficar o marido, e o outro não podia ir, porque tinha que ficar cuidando lá da pessoa, né? E fica lá anos, não foi coisa assim de poucos anos, 5, 10, 15 anos, as pessoas indo aí, a pessoa cuidando ali, né? Feriado, não podia sair nunca podia viajar junto, o marido e a mulher não podiam viajar junto, porque um tinha que estar sempre cuidando da pessoa, né? Aí a gente fica falando assim, puxa, isso é vida, mas aí eu acho que aí que está o grande segredo, né, desse estudo que nós estamos fazendo hoje. Pessoas, às vezes, que são aí, passam totalmente despercebidas por nós. Se a gente prestar atenção aí nessas favelas, nessas periferias, sempre tem pessoas assim que se dedicam a isso, né? Aos filhos, irmão, parente, às vezes pessoas sem nenhum vínculo familiar. 1004. Em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? Olha aí. Em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? No tempo necessário a que se melhore. Sendo o estado de sofrimento de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza do sofrimento depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seu sofrimento diminui e muda a natureza. Só no isso. É isso aí. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Parece-lhe mais longo. Para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Pensou, às vezes a gente vê aí espíritos aí que persistem no mal há milênios, né? Às vezes a gente encontra nesses grupos aí espíritos da época do Egito, né? Eles estão ainda aí persistindo ainda nas organizações do mal, né? E a pergunta 1006. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mal. Isso é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Deus, porém, não criou esses seres, tendo por distinto permanecer voltados perpetuamente ao mal. Apenas os criou todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme o decorrer da vontade de cada um. Continua.
mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, porém cedo ou tarde ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Eu estava lembrando aqui, lendo isso aqui, dessas questões aqui daquele livro Libertação, né, de André Luiz. Depois, no final do livro, quem leu já vai entender isso. E foi tudo preparado para conseguir chegar em um dos chefes lá, né, que era o Gregório, lá, que era o chefe lá. Então, eles fazem todo um enredo, toda a preparação de várias situações, tudo. Porque a mãe desse espírito, que amava tanto de outras vidas, tinha já sentido que ele começou um pequeno arrependimento, já estava assim, e aí ele prepara todo aquele trabalho de várias nuances durante todo o trabalho, para no fim conseguir alcançá-lo, né? Aí, para fazer esse despertar dele de consciência, para ele conseguir alcançá-lo e poder ele iniciar esse processo evolutivo. Bem interessante a gente pensar nisso, né? Pode falar. Talvez seja um pouco desnecessário esse comentário, mas eu preciso falar. Isso que você lembrou agora me lembrou no mesmo momento. Esse livro, para mim, foi impactante, é extremamente comovente. O capítulo 19, o penúltimo capítulo, da Matilde, que é a mãe da Margarida, falando, é emocionante. E olha, eu até me arrepio de lembrar. Recomendo mesmo. Não, é interessante porque ele vem mostrando bem esse mundo do mundo dessas organizações do mal, né? As colônias do mal lá, que fazia tudo lá, e vem colocando, e como os espíritos vão agindo para chegar, né? Mas pouco a pouco, aí parece esse caso da Matilde, e vai indo, e depois até para chegar, que o objetivo era chegar no Gregório no final, né? O último lá. Na última parte aí também, aquela última parte emociona, isso daria um filme, né? Eu acho que daria um filme bem interessante mesmo, esse livro. Vale a pena ler, quem não leu. Com certeza. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Há os de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão por negar a lei do progresso e dizer que criança não pode tornar-se homem. Aqui é o São Luís que responde a maioria dessas perguntas, né? E ele assina, vamos dizer assim, né? Aí, a 1008. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que sejam impostas por tempo determinado? Olha a pergunta, né? Depende sempre da vontade do espírito, da ação das penas, né? Alguma não haverá que ele seja imposta por tempo determinado? Aí a resposta, São Luís dá, sim. Ao espírito pode ser impostas as penas por determinado tempo. Eu acho que essa resposta aqui também é fantástica. Mas Deus só quer o bem de sua criatura. Acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. Quer dizer, uma hora pode ser imposta, mas Deus sempre vai permitir, vai colocar várias situações para que o espírito sozinho, né, se manifeste o interesse de melhorar, né. Bom, gente, esse capítulo ele é bem longo, eu preparei até aqui, que depois começa outro ponto, né, que vai começar aqui, né. Aí no próximo estudo nós vamos estudar um pouquinho mais, porque eu acho que esse capítulo aqui, ele faz a gente ter bastante reflexões, né, porque ele é muito profundo, né. Então, tá aí. Fica aí aberto agora aí para alguns minutos, aí, algum tempo aí para as pessoas quiserem fazer algum comentário, né. Você sabe que esse tempo atrás eu estava
estudando esse capítulo aí, que eu gosto muito desse capítulo aí, desse estudo, né, por causa dessas, que a gente vê, assim, algumas pessoas interpretando, às vezes, mal a justiça divina, e às vezes o mundo terreno, eles vêm colocando algumas situações, que é como se fosse palidamente falando, um começo aqui das penas perante as faltas aqui no mundo terreno. Por exemplo, isso eu já vi documentários nos Estados Unidos, que cada estado dos Estados Unidos ele tem a sua lei independente. Alguns estados adotam um critério que eu acho que para mim ele é viável, das pessoas que cometem alguns delitos, por exemplo, ligado ao trânsito, né? A pessoa bebe, utiliza droga e comete um acidente, provoca uma situação assim ou de morte, ou que machuca algumas pessoas. As penas alternativas em alguns estados fazem com que a pessoa seja obrigada a trabalhar em ML, em hospitais que atendem essas pessoas, para pessoas ver o mal que está sendo feito. Eu achei interessante isso, porque, veja bem, nós estamos falando agora aí dessas expiações, olha ali a pessoa, às vezes pessoas mais inteligentes, intelectualizadas, vê um negócio aí, ele chega a ser obrigado a ficar ali. Então, não sei avaliar qual é o resultado disso, mas pelo menos eu acho que aquela pessoa fica exposta para ela proporcionar a se arrepender. Fala, puxa vida, olha o que acontece por beber, né? Olha o que acontece por dirigir mal, né? Então, eu acho que é umas coisas assim que tenderia de modificar essa lei, porque simplesmente botar os presos nas cadeias, claro, concordo que as pessoas, às vezes, que não têm condições de viver na sociedade, ela tem que ficar retida. Mas prender somente por prender, às vezes tem que ter algumas penas alternativas, poderiam proporcionar a pessoa se arrepender daquele delito, vamos dizer assim, menos grave, pelo menos dar uma condições para que as pessoas se arrependessem, né, vendo as situações que ela fez. Né? Bem interessante isso. Mais alguém quer fazer algum comentário? Bem interessante esse capítulo, né? Essa quarta parte do Livro dos Espíritos, ela é bem profunda, né? Vale a pena te estudar. Já que ninguém quer fazer comentário, quem gostaria de fazer a nossa prece? A Juliana, que sempre faz a nossa prece, né, Juliana? Consegue fazer hoje? Boa noite, seu Pereira, tudo bem com o senhor? Olha, eu vou fazer a prece, minha internet não tá muito boa, talvez dê uma falhadinha, mas vamos lá. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, nosso Mestre Maior, por estarmos mais uma vez aqui, realizando a Noite dos Estudos, com paz, alegria e saúde. Que o Senhor Jesus ilumine cada um de nós e os nossos familiares com muita paz, muita saúde. E que todos os irmãozinhos que aqui chegam, que aqui estão, sejam encaminhados em nome do Senhor Jesus. Que tenhamos todos um bom final de semana, com muita tranquilidade e paz no coração. Que assim seja. Que assim seja. Sempre lembrando que nós estamos entrando num período aí de carnaval, onde que há muitas extravagâncias, muito grupo, né? Então é importante nós aí que estudamos, que somos espíritos, que permanecemos sempre com muita oração, né? Que as pessoas que gostam de se divertir, tudo bem, mas temos que reservar algum tempinho aí para orarmos, né? Para dar uma equilibrada nessa psicosfera tão densa que passa nesses momentos, né, gente? Então, boa noite a todos. Até a próxima semana. Obrigado, boa noite a todos.